Então, já que estamos falando de neurociência, eu preciso falar sobre algumas coisas muito importantes. As pessoas se preocupam muito com seus objetivos, as suas metas, mas elas se preocupam muito pouco em entender a mente e o cérebro. Como que esse gestor de energia que está ativo na nossa vida o tempo inteiro, como que ele funciona? Então, e você sabia que ele funciona muito mais quando você está dormindo? E por isso eu queria falar sobre o sono. O sono é super importante. Tem muitos alunos e muitos pais que rejeitam o sono como se não fosse importante. Ah, meu filho dorme tarde mesmo. Ah, é difícil, né, colocar eles na cama. Nossa, não dá para tirar ele do celular, como é que eu vou fazer? Pelo amor de Deus, você é o adulto responsável. Você é o adulto responsável. Você é o adulto responsável. Você que manda. Ele não pode ficar com o celular até tarde. Vai fazer mal para ele, vai fazer mal para você. Seu filho dorme menos, o cérebro dele se desenvolve menos, o corpo dele se desenvolve menos, ele fica mais ansioso, ele fica mais irritado, fica mais difícil a sua relação com ele. Por que que você deixa ele dormir tarde preso na tela de um celular? Por quê? Gente, é difícil pra gente, tá? Pra nós adultos é muito difícil ter autodisciplina de tirar o celular. Uma pesquisa norte-americana falou uma vez sobre como que os pais têm dificuldade de não usar o celular. Adultos norte-americanos, acho que eram 37% dos adultos norte-americanos disseram que usam o celular demais, se sentem viciados. Se 37% dos adultos se sentem assim, imagina criança e adolescente. E é óbvio que ele não vai querer, né? Porque a parte do cérebro dele, que é o córtex pré-frontal, que é quem toma as decisões e entende tempo, ainda não está biologicamente desenvolvida. Como que você quer que o seu filho, que não está com o córtex pré-frontal bem desenvolvido, tome a decisão consciente de tirar o celular, parar e dormir, porque isso vai fazer bem para ele? Ele precisa de um córtex pré-frontal emprestado, no caso o seu, porque você é o adulto responsável. Então, faz uma experiência, coloca limite, né? Eu acho que eu falei sobre psicologia positiva, mas psicologia positiva não necessariamente é ser permissivo, né? Ter limites faz parte. E você precisa entender quais são os gatilhos do seu filho, o que faz ele querer ir para frente, o que motiva ele à ação, né? A motivação dele, para que você consiga colocar o benefício que vai mais mexer com ele, não com você. Você precisa prestar atenção nele, como ser humano. Muitas vezes, muitos pais teriam resolvido um problema do filho falando: filho, se você fizer tal coisa, a gente sai para tomar um sorvete. Porque o filho queria mais tempo com o pai, mais tempo com a mãe. Então, pai, mãe, por favor, eu faço uma súplica aqui, né? Por favor, preste atenção no que é importante para o seu filho, não no que é importante para você. Eu vejo muitos pais projetando o que gostaria de ter tido. Ah, mas eu se tivesse isso, nossa senhora. Sim, você. Se você tivesse isso, teria sido muito legal. Eu já ouvi casos de pais que dão presentes para os filhos, esperando que os filhos fiquem super agradecidos. Mas quem na verdade queria ter recebido esse presente era o pai, era a mãe. Então, por favor, parem de fazer isso. Porque isso prejudica. Vocês criam uma expectativa sobre o seu filho, de uma felicidade de algo que você gostaria. Quando você dá para ele, ele não tem aquela felicidade, você fica triste, frustrado e pensando que, putz, eu sou um mau pai. Ele olha, fica triste porque não ficou feliz. Então, pai, eu peço para vocês, busquem um pouco de autoconhecimento de vocês e ajudem os seus filhos a encontrar essas respostas também. A neurociência pode te ajudar nisso. Por quê? Você sabia que a sua memória ela está deturpada? Todas as lembranças que você tem são mentiras? Ou pelo menos um pouquinho? Porque cada vez que a gente lembra de alguma coisa, a gente ativa um circuito neural que foi muito próximo, mas não é o mesmo, mas foi muito próximo do circuito neural que você ativou quando aquela coisa aconteceu. Por isso que a filosofia fala que existem 3 verdades, né? A minha, a sua e a verdade. E a gente nunca vai conhecer a verdade de fato. Sabe quando você está conversando com os amigos na mesa e alguém conta uma história e você fala, não foi assim, e aí você conta a sua versão. E às vezes aconteceu com você estava contando uma história, alguém te interrompeu falando não foi assim, contou, e você fala,
Eu tinha certeza que era desse jeito. Então imagina o seguinte, você ativou um circuito neural diferente, né? O seu filho ativa um circuito neural diferente do seu, a memória dele funciona diferente da sua. O que você precisa dar para ele? Chance da memória dele funcionar direito, ou seja, um sono saudável, porque é de noite, quando a gente dorme, que o nosso cérebro limpa a nossa memória de todos os fatos que são relevantes e todos os fatos que não são relevantes. Você precisa ajudar ele a se alimentar bem, porque se não tiver matéria-prima para construir um neurônio saudável, seu filho não vai construir um neurônio saudável. E aí eu posso recomendar vários TEDs, enfim, conteúdos sobre como a alimentação influencia na formação do cérebro e na memória. Outra coisa que você precisa dar para ele, esporte. O nosso corpo precisa sentir que está vivo. Se o seu corpo não sente que está vivo, ele para de produzir uma série de proteínas, uma série de hormônios. Aí não sou especialista para falar, mas eu sei que o nosso corpo precisa sentir que está vivo. Então, tem muito pai que corta o esporte quando o filho está indo mal na escola. A gente tem que limitar, mas a gente não pode cortar o esporte, porque o esporte ajuda a criar novos neurônios. E um outro jeito de você criar novos neurônios é estudando. Então, você tem que estimular o estudo e recompensar o esforço, não a nota. É muito melhor o seu filho saber que ele está no caminho certo. Beleza, olha, eu tenho várias histórias aqui. Um aluno tirou 2,5 e de repente tirou 6. E a mãe fica brava. Fala, nossa filho, não era suficiente ainda. 140% de melhora não era o suficiente. Né? Ao passo que um outro aluno estava tirando 7, depois tirou 8, beleza, melhorou, mas a melhora dele percentualmente foi muito menor. Os dois estão no caminho certo. Você precisa descobrir o que é importante para você, estudar aquilo e caminhar. Então, mãe, pai, ajuda o seu filho a fazer isso.